Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 78, parágrafo 1º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Discipline esse dispositivo que, se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes de sua realização. Perfeito. Então, pela leitura desse dispositivo, nós vemos aqui, olha, nessa parte inicial em amarelo, que o contexto dele é o contexto em que, na audiência preliminar, é oferecida a acusação oralmente e o acusado não está presente. Nós já vimos que, se por um acaso o acusado estiver presente na audiência preliminar, quando é feita a acusação oralmente, então imaginemos lá que o Ministério Público fez a denúncia oral e o acusado está presente. O que acontece? Acontece que ele é citado na própria audiência preliminar. E no próprio ato ele já é cientificado da data designada para a audiência de instrução, debates e julgamento. O que está sendo dito aqui, nesse parágrafo 1º, é que, ora, se por um acaso o acusado estiver ausente, então ele não está presente na audiência preliminar, o que acontece? Acontece que ele será citado por mandado, evidentemente. Não tem como eu citar ele presencialmente se ele não está no ato. Então, será expedido um mandado que vai ser cumprido futuramente pelo oficial de justiça. Não vou detalhar demais aqui essa questão, porque nós já temos aulas no curso sobre esses artigos 66 caput e parágrafo único, bem como 68 da Lei 9.099. Então, para mais detalhes, assistam essas aulas. Para a aula de hoje, o que eu quero passar para vocês é que, se por um acaso ele está presente na audiência preliminar, ele vai ser citado no próprio ato. Já no caso dele estar ausente na audiência preliminar e lá na audiência preliminar é feita a acusação oralmente, aí ele será citado por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça. Ótimo. Então agora nós avançamos e eu trouxe para vocês aqui, nesse slide, um texto a respeito dessa expressão aqui, olha. E cientificado da data da audiência de instrução e julgamento. Lembrem-se, pessoal, que no GCRIM, no mesmo instante em que ocorre a citação, o acusado já é cientificado da data da audiência de instrução e julgamento. E o que é uma audiência de instrução? A audiência de instrução é aquela audiência em que serão produzidas as provas. E dentre as provas, evidentemente, está o quê? A oitiva das testemunhas, em especial aqui, as testemunhas de defesa. E, pessoal, existem dois caminhos para o autor do fato indicar as suas testemunhas. Existem dois caminhos para ele indicar as testemunhas de defesa no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Esses dois caminhos estão aqui nessas duas últimas expressões do parágrafo 1º. Essas expressões que estão em laranja e em azul, onde é dito o seguinte, que ele deve levar as suas testemunhas para a audiência de instrução ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes da realização da audiência de instrução, debates e julgamento. Então veja que os dois caminhos são o seguinte, ou o autor do fato leva as testemunhas dele por conta própria à audiência de instrução, esse é um caminho, ele leva as suas testemunhas por conta própria à audiência de instrução, ou ele faz o seguinte, ele peticiona nos autos um rol de testemunhas para que elas sejam intimadas pelo Juizado Especial Criminal, a fim de comparecerem à audiência de instrução. E esse requerimento, ele tem um prazo para ser protocolado. Ele deve ser protocolado no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução.
Perfeito? Então, atentem-se aqui, olha. Ele pode seguir dois caminhos. Ele pode levar as suas testemunhas sem indicar aqui ao juiz quem são suas testemunhas, certo? Ele não indica, ele simplesmente as leva no dia da audiência de instrução, debates e julgamento. Nesse caso, ele está assumindo um risco, que é o risco de não conseguir levá-las. Já a segunda possibilidade é ele fazer o seguinte: ao invés de eu levar por conta própria, eu vou apresentar aqui um rol de testemunhas para o juiz do GCRIM e vou pedir que elas sejam intimadas para comparecerem à audiência de instrução. Certo? Então, existem esses dois caminhos aí. Mas esse segundo caminho, ele tem, pessoal, um prazo que precisa ser observado, porque se não observar o prazo, acontece a preclusão. O prazo é de 5 dias antes da audiência de instrução. Esse requerimento ele tem que ser protocolado no mínimo 5 dias antes da realização da audiência de instrução, sob pena de preclusão. E lembrando que nessa letra B aqui, olha, ele não está apresentando defesa ainda, tá bom? Ele só está apresentando o seu rol de testemunhas. Isso ainda não é a defesa. No procedimento do juizado especial criminal, a defesa vai ser apresentada posteriormente. Perfeito? Isso aí nós vamos ver nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.